Tema da aula de hoje: esqueleto dos animais. Em primeiro lugar, vamos a alguns pontos genéricos, algumas generalidades a respeito do tema esqueletos. O esqueleto serve para oferecer suporte ao corpo do animal. O que significa oferecer suporte ao corpo do animal? Manter o corpo do animal com uma determinada forma e permitir que o animal tenha condições de se manter numa determinada posição. Correto? Então isso é oferecer suporte ao corpo do animal. Vejam só, se um determinado animal não tiver esqueleto, ele simplesmente não tem condições de manter não só uma forma definida, mas uma posição ereta. Legal? Então vai ser uma coisa meio molenga que se arrasta, alguma coisa do gênero. Então a ausência do esqueleto impede o corpo de ter esse suporte. Primeira função do esqueleto: oferecer suporte. Outra função apresentada pelo esqueleto é a de proteção mecânica. Todo organismo apresenta uma certa quantidade de órgãos, chamados órgãos vitais. São órgãos que desempenham funções extremamente importantes no organismo e são órgãos que ao mesmo tempo têm uma certa fragilidade. Então esses órgãos precisam estar protegidos de todo tipo de agressão. Legal? Inclusive as agressões acidentais, né? Por exemplo, o bicho está andando e cai do galho e bate a cabeça no chão. É uma agressão, agressão ao seu corpo, é uma agressão ao seu organismo, mas é uma agressão acidental, correto? Diferente de dois animais que estão travados numa briga, numa batalha por comida ou por uma fêmea, sei lá eu. Aí já não vai ser, se houver um ferimento, se houver uma agressão, já não é acidental. Correto? Mas não importa. O esqueleto tem essa função de oferecer proteção mecânica. Dependendo do animal, você vai perceber que os principais órgãos, aqueles que são realmente muito importantes para a manutenção da vida do animal e frágeis, estão embutidos em partes do corpo que de alguma maneira estão protegidas por esqueleto. Se nós pegarmos o ser humano como exemplo, vejam alguns órgãos importantes. O encéfalo, um conjunto de órgãos muito importante, fica no interior da caixa craniana, que é dura pra caramba. Quando o indivíduo sofre um traumatismo craniano, ou seja, um tipo de lesão, normalmente com fratura e tudo mais, no crânio, é que o negócio foi muito sério mesmo, tá? Porque a estrutura de proteção da caixa craniana é muito forte. Tá legal? Então, é um exemplo de esqueleto oferecendo proteção mecânica para órgãos vitais. O coração é um órgão importante, é um órgão vital. Da mesma maneira, os pulmões, onde eles estão? No interior da caixa torácica. Correto? Vejam só, os intestinos e o estômago são órgãos importantes, mas você até sobrevive se sofrer algum problema com eles. Eles estão na região abdominal que não tem esqueleto. Não há esqueleto aqui, não é verdade? Agora, coração e pulmões estão no interior da caixa torácica, protegidos por esqueleto. Então, proteção mecânica é também uma função muito importante do esqueleto. Além disso, o esqueleto, seja ele o tipo que for, vai oferecer suporte para a musculatura do animal. Por quê? Quando eu quero produzir um movimento, esse movimento só vai acontecer se o animal, se o corpo, ou seja lá, o objeto, não sei, qualquer coisa, puder se apoiar em alguma outra coisa. Para quê? Para que haja a tal da ação e reação. Então, por exemplo, eu estou agora apoiado no piso, estou aqui apoiado no chão, eu quero caminhar. Então, o que eu faço? Eu estendo o meu pé, aí eu coloco o meu pé em contato com o piso, e aí eu vou aplicar no piso uma força horizontal para trás. Eu vou puxar o piso para trás. Ora, pela terceira lei de Newton, se eu puxo o piso me puxa. E como a massa do piso é muito maior do que a minha,
eu não vou conseguir trazer o piso para trás, mas o piso vai me empurrar para frente. E é assim que funciona. Na hora que eu fixo para andar, eu puxo o piso e ele me leva para frente. Aí cabe a mim fazer o próximo passo. Se eu colocar um sabãozão aqui, se eu deixar esse negócio super ultra liso aqui, eu vou colocar o meu pé, e na hora que eu fizer a ação muscular de puxar o piso, meu pé vem. E aí eu não saio do lugar. Então, para que haja um movimento, é necessário que haja um ponto de apoio para a aplicação de uma força. Porque aí você vai aplicar uma força nesse ponto de apoio, e esse ponto de apoio vai te oferecer uma reação que vai te levar a fazer o movimento, certo? Se nós não tivéssemos esqueleto, se fôssemos somente músculos, os músculos não teriam ponto de apoio. Então, eles se mexeriam, eles tentariam contrair, mas não estariam se apoiando em nada. Resultado, não vai sair do lugar. Se eu tirar todos os ossos do corpo, vou ficar estendido aqui no chão. Eu quero caminhar, eu vou contrair minha musculatura. Se eu não conseguir apoiar minha musculatura em algum lugar, eu não saio do lugar. É necessário que haja um suporte para a musculatura, para que o músculo aplique uma força nesse suporte e, como reação a essa força, o suporte aplique uma força contrária que leve ao movimento. Caso contrário, esse movimento simplesmente não existe. Em alguns animais, no caso aqui estou me referindo em especial aos artrópodes, existe também a função de proteção contra a desidratação. É óbvio que isso não acontece com o esqueleto de um ser humano. Nosso esqueleto está no interior do nosso corpo, não pode fazer nada, não é verdade? Agora, o esqueleto de um artrópode está adaptado para, além de dar suporte ao corpo do animal, oferecer proteção mecânica aos órgãos vitais, oferecer suporte para a musculatura, ele ainda protege o animal contra a desidratação, porque ele contém um esqueleto que está fora do corpo e é impermeável. Então isso vai evitar que o animal perca água por evaporação. Então, no caso especial dos artrópodes, além de desempenhar as funções gerais do esqueleto, o esqueleto também tem essa função de evitar a desidratação do corpo do animal. Nós podemos reconhecer dois tipos básicos de esqueleto entre os diferentes tipos de animais. Esse esqueleto que vocês estão vendo aí, que é o esqueleto de um artrópode, para quem não reconhece o bicho, isso aqui é uma ninfa de cigarra, e o esqueleto desse animal é do tipo exoesqueleto. Notem que a palavrinha ex, o prefixo ex, que vem do grego, significa fora. Então o exoesqueleto é nada mais nada menos do que um esqueleto que fica por fora. Diversos animais apresentam exoesqueleto, não necessariamente artrópodes. Os artrópodes têm exoesqueleto, mas existem outros animais que também têm. Então, o primeiro tipo de esqueleto é o exoesqueleto, que é um esqueleto que fica pelo lado de fora. O outro tipo de esqueleto que existe é o que nós chamamos de endoesqueleto. O prefixo endo significa dentro. Então, endoesqueleto é aquele que está por dentro do corpo. Entre os poríferos, as chamadas esponjas, nós podemos encontrar basicamente dois tipos de esqueleto. Ou elas vão apresentar um endoesqueleto orgânico, ou seja, não mineral, que é constituído por fibras de uma proteína chamada espongina. Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui é uma fotografia ao microscópio eletrônico do endoesqueleto orgânico de uma esponja. Esse arcabouço, essa trama toda aqui, na verdade é formada por uma quantidade imensa de moléculas dessa proteína que recebe o nome de espongina. Bom, proteína é uma substância orgânica, por isso que é um endoesqueleto orgânico, ok? O interessante é que essa espongina é um material mais ou menos mole, só que assim, mole quando comparado com um osso, por exemplo. Eu não estou dizendo que o negócio é fraquinho, que o corpo fica todo molengão, não é isso.
Mas se você compara com estruturas minerais, ele é relativamente macio. Existem esponjas que apresentam exclusivamente esse endoesqueleto orgânico. Inclusive, essas esponjas que só têm esse tipo de endoesqueleto, em algumas regiões do mundo, são usadas como esponja de banho. Em algumas regiões do mundo, nativos pegam essas esponjas para usá-las como esponjas de banho. Houve alguns momentos em que esponjas desse tipo foram comercializadas como esponjas de banho, só que cá entre nós, é uma situação um pouco complicada, seria uma esponja cara demais para se manter no comércio, porque envolve o quê? Envolve pesca submarina, o cara tem que mergulhar, tem que ir atrás, tem que encontrar a esponja, tem que pegar, tem que esperar o bicho morrer, esperar o bicho secar, para sobrar somente o esqueleto dele, não é verdade? Então, é trabalhoso, portanto, esponjas assim são caríssimas. Hoje, as esponjas de banho ou são artificiais, provavelmente se você tem uma esponja de banho na sua casa, ela é artificial, ou é feita de material vegetal, aquelas esponjas conhecidas como buchas, ou tem algumas que inclusive são assim, uma luva e tem um monte de trama, meio durinha, isso também é bucha, isso é de origem vegetal. Então dificilmente nós vamos encontrar hoje uma esponja de banho feita de um animal mesmo, mas já foi muito usado isso daí. Então, principal característica desse tipo de esqueleto, ele é orgânico e ele é feito de proteína, uma proteína que recebe o nome de espongina. A outra possibilidade para as esponjas é um endoesqueleto inorgânico. Ao invés de ser feito de proteína, ele é constituído por estruturas minerais. Essas estruturas minerais recebem o nome de espículas. Aqui vocês estão vendo uma fotografia ao microscópio óptico de espículas de esponjas. São estruturas minerais que podem ter natureza calcária, ou seja, espículas constituídas de um material chamado carbonato de cálcio, ou elas podem ter natureza silicosa, sendo constituída, portanto, de dióxido de silício. Então, são dois os minerais encontrados no esqueleto inorgânico de esponjas: carbonato de cálcio ou dióxido de silício. Se a esponja tiver carbonato de cálcio formando o seu esqueleto, então nós dizemos que é uma esponja calcária, porque o esqueleto é constituído por espículas calcárias. Se a esponja tiver dióxido de silício constituindo o seu esqueleto, então nós dizemos que trata-se de uma esponja silicosa. Por quê? Porque tem o esqueleto formado por espículas silicosas. E se for proteína, então é uma esponja orgânica. Existe também a possibilidade de você ter mistura. Nada impede, né? Aliás, existem muitas espécies de esponjas que têm um esqueleto formado pela combinação de material orgânico, ou seja, fibras de espongina, com espículas. É óbvio que essas não servem para banho, porque dá uma olhadinha, observe, são verdadeiras agulhas. E essas agulhas são duras, elas são rígidas, porque são minerais. Ou carbonato de cálcio ou dióxido de silício. Para quem não sabe o que é dióxido de silício, é areia, é vidro. Então vejam só, se você encontra lá uma esponja e você acha, ela é maciazinha, legal, já vai passar no corpo, você pode se arranhar todo, porque várias dessas espículas podem ser grandes que eu digo, não é? Grandes, podem chegar a ter 1 centímetro, talvez um pouquinho mais, e elas ficam para fora da esponja. Elas estão dentro do corpo, mas elas aparecem uma pontinha para fora. Aí você esfrega aquilo na pele, aquilo te arranha. Então, não é qualquer esponja que poderia, né? Eu decidi ter uma esponja de verdade, um animal, para ser uma esponja de banho. Primeiro eu preciso saber se ela tem as espículas ou não. Vejam só, ou a esponja tem esqueleto orgânico, ou a esponja tem esqueleto inorgânico, ou a esponja tem uma mistura dos dois. Claro que isso vai diferenciar uma espécie da outra.
Determinadas espécies só têm esqueleto orgânico, determinadas espécies só têm espículas calcárias, outras espécies só têm espículas silicosas. Uma curiosidade: as esponjas que têm exclusivamente espículas silicosas na constituição do seu esqueleto são normalmente chamadas de esponjas de vidro. As esponjas de vidro, essas esponjas que têm exclusivamente dióxido de silício formando o esqueleto, têm uma aparência que muitas vezes lembra uma porcelana. Por que esponja de vidro? Porque o dióxido de silício é o material do que se faz o vidro. Os quinidários, quem são os quinidários? Quem lembra? Aqui eu dei como exemplo os corais, mas as anêmonas, as águas-vivas, correto? Os quinidários são assim: eles podem apresentar estruturas esqueléticas ou não. A hidra e as águas-vivas em geral, e as anêmonas, não têm estruturas esqueléticas. A sustentação de seus corpos é puramente muscular com a ação da água. São animais com menor sustentação. Aliás, quem já teve contato com água-viva sabe, água-viva é uma coisa mole. Uma anêmona não é uma coisa totalmente mole, mas porque ela tem um bom arcabouço formando a sua estrutura, então ela acaba ficando um pouquinho mais durinha, e ela fica cheia d'água quando ela está viva. Agora, os corais, que são quinidários do grupo dos antozoários, olha aqui pessoal, eu já falei qual é o significado de anto. Anto significa flor. Antozoários, animais que lembram flores. Pode aparecer essa palavra, né? Ao invés de aparecer coral na prova, pode aparecer antozoário, certo? Os corais, em especial, são quinidários que apresentam esqueleto. Agora, como que é o esqueleto dos corais? É um exoesqueleto. E um detalhe interessante, que é assim: vocês estão vendo aqui, tem coral, né? Isso aqui tem coral, tudo que vocês estão vendo aqui é coral, tá ok? Mas veja, estão vendo essa estrutura gigante aqui? Isso não é um coral. O coral, o bicho, é um pontinho desse aqui. É o bicho, é o coral. Então aqui vocês estão vendo milhares de corais reunidos. Eles têm ligação entre eles, existe uma certa comunicação, e eles formam aqui o que nós chamamos de colônia. Existe aqui uma colônia de corais. E aí cada bichinho desse, cada coralzinho, o coral de verdade, gente, é mais ou menos desse tamanho assim, alguns milímetros. Mas cada um deles produz ao redor de si esse exoesqueleto. É um exoesqueleto calcário, feito, portanto, de carbonato de cálcio. Mas aí, dá uma olhada, eu produzo o meu exoesqueleto, e eu tenho um outro coralzinho aqui do meu lado, que também produz o seu exoesqueleto. O resultado é que o meu acaba se fundindo com o dele, que se funde com o vizinho, que se funde com o vizinho. No fim das contas, existe uma grande estrutura de carbonato de cálcio. Então quer dizer, o meu exoesqueleto, eu tenho o meu, que foi fabricado por mim, mas que se juntou ao do meu vizinho, que foi fabricado por ele. O resultado é uma estrutura grandona de carbonato de cálcio. E aí cada pontinho representa um animal vivendo ali. Entendido? Gente, os corais, se encontram as condições adequadas para o seu desenvolvimento, podem ficar gigantes. Imaginem vocês, ano após ano, esses bichinhos crescendo, se reproduzindo, produzindo uma nova camada de esqueleto, e isso se repetindo ano após ano. Esse coral aqui, esse aqui, certamente não começaram desse tamanho. Legal? Eles eram pequenininhos, mas com a reprodução assexuada, e depois, vocês já sabem, já estudaram, que os antozoários em geral, ou melhor, os quinidários em geral, apresentam a tal da alternância de gerações, uma geração assexuada se reproduz, gera uma geração sexuada que se reproduz, assim por exemplo. Bom, não importa, o importante é que vai acontecer uma reprodução gigantesca aqui ao longo de muitos anos, e aí esse negócio vai crescendo. Corais podem crescer
muito. Essa história de juntar o esqueletinho de um com o esqueletinho de outro, com o esqueletinho de outro, pode levar à formação de uma coisa gigantesca. Se essas condições se mantiverem adequadas ao longo, prestem atenção no que eu vou dizer agora, ao longo de milhares de anos, ou de milhões de anos, essas estruturas podem crescer demais e gerar algo assim, que é a grande barreira de corais que nós encontramos na Austrália. Veja só, isso aqui é uma fotografia a partir de satélite. Vocês estão vendo nessa fotografia a costa australiana. A uma certa distância da costa australiana está a grande barreira de corais. Isso aqui, gente, é um conjunto de corais de cerca de 2.600 quilômetros de extensão. 2.600 quilômetros é ida e volta a Brasília. É gigante, é gigante. E tudo é rocha carbonática, né, carbonato de cálcio, rocha calcária, produzida por seres de tamanho milimétrico. Essa parte branca está fora da água? Não pode estar fora da água, mas é que isso aqui é muito raso, né? Muito raso. Não tem onda aqui, você não está vendo nenhuma onda aqui. Mas não significa que esteja fora da água necessariamente. Vocês têm noção? Bichinhos de tamanho de milímetros, com esse crescimento, com essa formação de esqueleto e tudo mais, ao longo de milhares, milhões de anos fazendo isso, acabaram formando a maior estrutura de origem viva da Terra, a grande barreira de corais localizada na Austrália. Gente, cai sobre essa barreira em vestibulares. É comum aparecer uma referência à barreira de corais nos vestibulares. Então, que tipo de esqueleto os corais apresentam? Um exoesqueleto. E eu falei de que material é feito? Calcário, carbonato de cálcio. Olha que mais corais bonitos, né? Quais são as condições? Porque eu falei assim, se eles encontrarem as condições adequadas para o seu desenvolvimento, eles vão crescer, não é? Que condições são essas? Eu encontro corais se desenvolvendo em água límpida. O que é uma água límpida? É uma água não turva. Não preciso dizer que ela é limpa, óbvio que ela é limpa, mas não é isso que significa o termo. Água límpida, ela não é turva, ela não é só limpa, como é transparente, a luz penetra com facilidade, você consegue enxergar através dela. Água límpida, uma água limpa e cristalina. Só que além disso, ela tem que ser pouco movimentada. Se é uma água agitada, os corais não se desenvolvem. Oi? Então, mas não é só isso. Eles precisam de condições adequadas de desenvolvimento. Por que eles não vão se desenvolver numa água muito movimentada? Esses animais são sésseis. Eles não têm condições de sair em busca do alimento deles. Então eles ficam parados esperando que o alimento venha até eles. Aí o alimento passa, normalmente plâncton, vegetais ou animais, ou bacterianos, ou algas, não importa, né? Esse plâncton vem na boa, está passando por aqui, olha que legal, tem um coral. Aí o coral simplesmente fica lá esperando, os tentáculos para cima lá, esperando, e aí o plâncton encosta no tentáculo. Na hora que o plâncton encosta no tentáculo, imediatamente ocorre o disparo dos quinidócitos. Falei na aula passada, o que eram quinidócitos mesmo? São células que contêm uma substância urticante. Então, na hora que essa presa, esse plâncton, encosta no tentáculo do coral, dispara os quinidócitos, libera essa substância que vai deixar a presa meio tonta ou morta. E imediatamente ele recolhe os tentáculos, trazendo a presa até a boca. É assim que ele se alimenta. Agora, cá entre nós. Vai, plâncton nadando numa boa, numa água turbulenta? Não. O movimento ativo do plâncton é muito pouco. O plâncton nada.
Mas ele nada pouco, ele nada milímetros, né? Se a água está turbulenta, a água passou aqui na correnteza, leva todo o plâncton embora. E aí vai dificultar o processo de captação de alimento desses animais. Não haverá captação de alimento. Então eles não se desenvolvem. Legal? Então, para que corais possam se desenvolver, eles exigem uma água pouco movimentada. Eles exigem águas tranquilas, porque nas águas tranquilas o alimento é abundante. Além disso, eles exigem águas bem oxigenadas. Se por alguma razão, num determinado ponto, houver acúmulo de matéria orgânica, esse acúmulo de matéria orgânica leva à proliferação de algas e bactérias. Essas algas e bactérias, em crescimento exagerado, liberam toxinas na água, que provoca a morte delas e de outros seres. Ora, esses seres mortos vão entrar em decomposição. Na hora que eles entram em decomposição, inicia-se um processo de consumo de oxigênio maior do que deveria. A superpopulação também já vai aumentar o consumo de oxigênio. Resultado, faltando esse oxigênio, os corais não se desenvolvem adequadamente. Então, numa água com acúmulo de matéria orgânica, não se desenvolvem os corais. Os corais precisam de uma água bem oxigenada. Isso é problema. Veja só, a gente tem que pensar, a grande dificuldade do vestibular e a grande dificuldade do Enem é você fazer a ligação de todas as informações. Já comentei isso várias vezes aqui, né? É você conectar todas as informações. Então eu tenho aqui uma praia, e bem aqui nessa praia vem de dentro do continente um cano de esgoto. Não libera o esgoto na praia por causa dos banhistas. Então vai mais para dentro um pouquinho do mar e libera mais para dentro um pouquinho. Legal, esgoto, matéria orgânica. Legal? Essa matéria orgânica vai fazer todo esse processo que eu disse para vocês. Então essa água nessa região será bem oxigenada? Não. Vão se desenvolver corais ali? Não. Mas você não pode pensar assim então ali não vão se desenvolver corais. Você também tem que pensar o seguinte: e se ali já houver corais? Vai matá-los. Então você também tem que pensar não no que pode vir a acontecer ou deixar de acontecer, mas também o que pode acontecer com coisas que já estão estabelecidas. Legal? Então, por exemplo, em determinados pontos onde existem corais em abundância, normalmente, claro que tudo depende do governo local, né? Mas normalmente esses locais com corais em abundância tornam-se área de proteção ambiental. Porque qualquer coisa, gente, veja, a água tem que ser cristalina e limpa, não pode ser movimentada, tem que ser bem oxigenada. Bom, então eu não posso jogar lixo nela, eu não posso mexer no fundo, porque o fundo faz subir partículas que turvam a água, eu não posso ter barcos passando, porque barcos movimentam a água, e eu não posso ter acúmulo de matéria orgânica. A única maneira de garantir isso é não permitindo que se faça absolutamente nada naquela área, ou seja, tornar aquilo uma área de proteção ambiental. Vejam só, tem mais um item aqui que é importante: a água tem que estar com temperatura acima de 20 graus Celsius. Corais exigem essa temperatura de 20 graus Celsius para cima. Corais são seres de águas mornas. Então, eu só posso encontrar corais na região intertropical do planeta, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. São os locais que eu encontro corais. Melhor, acima dessas latitudes, aí não é mais possível encontrar corais. Por quê? Porque cai bastante a temperatura da água. Essas são as condições para que se formem os recifes de coral. Viram como eles são exigentes? São extremamente exigentes. No Brasil, nós podemos citar como exemplo muito legal a região do arquipélago de Fernando de Noronha, que é a área de proteção ambiental e que tem uma rica fauna de corais. Em Fernando de Noronha, você pode mergulhar para ver as coisas, tá? Claro, com guia, tem toda uma série de exigências, mas para você mergulhar lá, a primeira exigência é que você não coloque luvas.
Porque no mergulho a gente usa luvas, né? Para evitar ferimentos e tudo mais. Em Fernando de Noronha e em outras zonas de proteção ambiental, é proibido o uso de luvas. Por quê? Por causa das células urticantes. Os corais são quinidários, eles têm células urticantes. Se eu mergulhar com luvas, não vai me acontecer nada. Então eu venho aqui e falo, ai, coralzinho bonitinho, te levar um pedaço, creque, e carrega um pedaço de lembrança, porque turista faz isso. Se eu mergulhar sem luvas, eu não vou pôr a mão aqui, porque se eu der uma de engraçadinho e encostar o dedo aqui, vai, aspas, queimar o meu dedo. Igual na casa do Nemo. Igual o quê? A casa do Nemo. A Anêmona. Exatamente, eles moram numa Anêmona, é isso mesmo. Viu? Olha só. Pixar é cultura. Professor, por que o peixe parece Ele é. Qualquer coisa que encostar numa anêmona é atacado pela anêmona, recebe aí a descarga de líquido urticante. Porém, essa espécie de peixe tem uma proteção extra no muco presente no corpo, e aí ele não sente. Sente pouquinho, tá nem aí. Não é a cosquinha. Fala, ai que legal, minha casa faz cosquinha. Entenderam? Então, nessas regiões de proteção ambiental, você é obrigado a mergulhar sem luvas, porque sem as luvas você não vai encostar. Você não vai. É simples assim, você não vai. Porque se você se atrever a encostar, o que é que vai acontecer? Você vai se queimar e não vai levar adiante o seu objetivo de quebrar a lembrancinha ou coisa parecida. Entenderam? Sim, profundidade inferior a 100 metros, isso eu já tinha dito indiretamente. Precisa ser uma região que a luz penetra, correto? E a luz penetra na água no máximo até 200 metros. Mas uma boa luminosidade para o desenvolvimento dos corais é até 100 metros. Lá vou eu me irritar de novo, quer ver? Presta atenção. Corais são animais. Vocês concordam? Como animais são seres heterótrofos. Então por que raios? Eu enfatizei no começo e agora está escrito ali e eu falei que tem a ver com isso. Por que raios esses animais exigem tanta luminosidade para eles? Por que eles não podem viver um pouquinho mais para baixo, com menos luz? Se alimentam de plâncton, e grande parte desse plâncton é fitoplâncton, ou seja, algas que dependem de luz. Então, repito, esses bichinhos se deslocam atrás da comida? Não, eles ficam parados lá no lugar esperando a comida chegar. Então, se eles estão num lugar muito iluminado, existe uma abundância de fitoplâncton. Então, se tem uma abundância de alimento, eles têm maior chance de se alimentar do que se vão para um lugar que não tem muito alimento disponível. Então, eles se desenvolvem em regiões de pequena profundidade para que haja luz suficiente, para que haja plâncton suficiente para alimentá-los. Quais são os grupos que nós costumeiramente chamamos de vermes? Ok, plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Plateumintos, os vermes de corpo achatado, os nemateumintos, os vermes de corpo cilíndrico, não segmentado, e os anelídeos, os vermes de corpo cilíndrico segmentado. Legal. Entre esses animais, o esqueleto vai estar presente de uma maneira muito interessante, muito inusitada. Não é um esqueleto propriamente dito. Vejam só, as minhocas, por exemplo, têm uma estrutura esquelética que não é uma estrutura esquelética. Eles têm, os anelídeos, do grupo das minhocas, o que a gente chama de esqueleto hidrostático. Esqueleto hidrostático é um esqueleto líquido, é um esqueleto baseado em líquido. A minhoca tem o corpo todo formado por segmentos, o corpo todo formado por anéis. Só que esses anéis, se eu olhar a minhoca por dentro, eu vou perceber que esses anéis são aspas, isolados, um em relação ao outro. Então, cada anel que eu enxergo na minhoca por fora
corresponde a um compartimento fechado por dentro. E esse compartimento, fechado entre aspas, tá, gente? E esse compartimento é cheio de líquido, chamado líquido celomático. Correto? Cheio de líquido. Os líquidos, vocês já sabem, eu já falei isso diversas vezes, os líquidos são incompressíveis. Então, se eu aplicar uma força sobre um líquido, esse líquido não vai sofrer compressão, ele vai manter o volume dele inalterado. Então, o máximo que vai acontecer é, se eu aplicar uma força assim, é esse líquido se expandir assim, porque já que ele não pode ser comprimido, então ele está perdendo altura, ele se espalha aumentando o comprimento. Então, os anelídeos do grupo das minhocas, os chamados oligoquetos, apresentam esses compartimentos cheios de líquidos, e esse líquido oferece o apoio necessário para a ação muscular. Então, já que é uma estrutura baseada em líquido, nós temos aí o que poderíamos chamar de um esqueleto hidrostático. É o próprio líquido com essa característica de ser incompressível que vai permitir a ação muscular do animal. Tá legal? Então quer dizer, não é uma estrutura esquelética propriamente dita, mas é uma adaptação de uma estrutura qualquer para uma função esquelética. Agora, ainda entre os vermes, nós temos que destacar os anelídeos tubícolas. Cola é que habita, tubícola, que habita tubos. Anelídeos tubícolas são anelídeos que habitam tubos. Eles são animais marinhos e que constroem o seu esqueleto com partículas que eles retiram do meio. Diferente, por exemplo, de outros animais, por exemplo, um caracol, que vai construir a estrutura esquelética a partir da secreção de suas próprias células. O caracol fabrica, por um processo de secreção, a sua concha. Aqui na fotografia, vocês estão vendo um poliqueto marinho. Vocês estão vendo um anelídeo tubícola. Só que vocês estão vendo apenas a parte do animal que nós chamamos de brânquias. Vocês estão apenas vendo as brânquias do animal. Parecem penas, não é verdade? Essas penas, na verdade, são brânquias que têm duas funções. Respiração, né? Na hora que a água passa por aqui, pega o oxigênio da água e libera o gás carbônico. Então tem função respiratória. E também servem como filtro para a água. Na hora que a água passa por aqui, partículas alimentares que estejam presentes nessa água, plâncton, né, por exemplo, vão ficar enroscados nessa trama de brânquias, e aí existe aqui um movimento ciliar que vai empurrando esse alimento para baixo, e aí atinge a boca do bicho que está no meio aqui. Legal? Então, essa estrutura aqui tem uma função dupla, tem ao mesmo tempo uma função respiratória e é uma função de captura de alimentos, captura de partículas alimentares. Tudo bem? Então você não está vendo o corpo do bicho, você só está vendo isso. O corpo do bicho está dentro dessa estrutura aqui. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é um tubo que foi construído pelo próprio bicho com partículas que ele encontrou no próprio meio. Se eu olhar com bastante atenção aqui, eu vou perceber que aqui tem partículas de areia, pequenas pedrinhas, pequenas conchinhas ou fragmentos de conchas que estavam aqui no substrato, que estavam aqui no chão. Aí, conforme esse animal foi crescendo, ele vai produzindo um muco ao redor da pele, ao redor do corpo, né? E ele vai se esfregando nesse material e vai aglomerando esse material ao redor do corpo. O resultado é a formação de um tubo, só que isso aqui endurece. E aí, essa estrutura endurecida funciona como esqueleto. Por quê? Sustenta o corpo do animal numa posição, né? Ele não precisa ficar jogadão lá, ele fica em pezinho, ele fica ereto, coisa que ele não conseguiria sem essa estrutura.
Legal? Então formou-se essa estrutura de sustentação e também é uma estrutura protetora, porque o corpo do animal deixa de estar frágil, né? Fica protegido por uma estrutura rígida. Mas esses brancos, como é ligado ao animal? Está saindo da região da boca dele aqui. Nossa, a boca aí, ai. Não, lá dentro. Ele é pequenininho. Ele pode atingir o tamanho disso. Então essas brânquias são parte da boca desse? Essas brânquias são partes da cabeça dele. Onde que vivem? No mar. Não, eu sei que é mar. Aí eu gosto. Águas mais quentes, não gostam também de águas muito frias. Equinodermos. Quem são os equinodermos mesmo? Ouriço do mar, estrela do mar, bolacha da praia, o serpente do mar, lírio do mar, pepino do mar. São todos equinodermos. O esqueleto dos equinodermos é do tipo endoesqueleto. É um esqueleto que fica por dentro do corpo. Teve lá. Eles se mexeram, não é? Na estrela do mar, sim. Você está dizendo do movimento deles, que é um movimento hidráulico, né? Lembra? Os canais. Você lembra o nome do sistema? Qual que é o nome do sistema hidráulico que é responsável pelos movimentos? Eu vou falar, são duas. Sistema ambulacrário. E sem consultar, hein? Parabéns. Prossiga assim. Vou tentar. Então, é um endoesqueleto de origem mesodérmica. Vocês se lembram disso? Ou nós vamos ter que fazer revisão de embriologia? Alguém colocou lá na relação de revisão embriologia. Quando você tem o início do desenvolvimento do animal, bem no comecinho do desenvolvimento do animal, podem se formar 2 ou 3 camadas de células, 2 ou 3 tecidos embrionários primitivos que vão levar à formação dos demais tecidos, das demais estruturas do corpo. Lembram disso? Se tem apenas 2 camadas desses tecidos embrionários, são os animais diplásticos. Animal diplástico que tem 2 camadas de células no início do seu desenvolvimento, 2 tecidos primitivos que vão originar todos os outros tecidos do corpo. Quais são os nomes desses 2 tecidos? É muito simples, ele só tem 2 tecidos formando o corpo dele, um está pelo lado de fora, outro está pelo lado de dentro. Endoderma e ectoderma. Um falou endo, outro falou ecto, perfeito. Endoderma, o tecido mais interno, ectoderma, o tecido mais externo. Agora, se o animal tiver 3 desses tecidos primitivos no início do seu desenvolvimento, aí é um animal triplástico. E aí tem o mais externo, que é o ectoderma, o mais interno, que é o endoderma, e o intermediário, que é o mesoderma. Os outros animais que nós analisamos, quando desenvolvem estruturas esqueléticas, essas estruturas podem vir do ectoderma, principalmente, em se tratando dos animais que apresentam exoesqueleto, ou ter uma origem endodérmica. No caso dos equinodermos, a origem desse esqueleto é mesodérmica. Isso daqui significa que o esqueleto vai se formar na parte interna do corpo, logo abaixo da sua camada superficial. Legal? Então existe a camada superficial de tecidos do animal, o esqueleto vai estar logo abaixo dessa camada. Bom, já está dentro do corpo do bicho, então é endoesqueleto, logo abaixo da primeira camada de tecidos do animal. Então os equinodermos apresentam um endoesqueleto de origem mesodérmica, portanto localizado logo abaixo do tegumento. O que é tegumento? É o que reveste, seja o que for. Não fala em pele, tá legal? Não fala em pele. Tegumento é o que reveste. No nosso caso, o tegumento é a pele, tá certo? Mas no caso de, por exemplo, de um equinodermo, o tegumento não é uma pele, é uma epiderme. E esse bichinho simpático aí? Ele pertence ao grupo dos moluscos. Os moluscos
ou apresentam um exoesqueleto ou apresentam um endoesqueleto. Vai depender do grupo, correto? Agora, independente de ser exo ou endoesqueleto, a constituição mineral é de carbonato de cálcio. Tá legal? Então, os moluscos vão apresentar um esqueleto de carbonato de cálcio, que pode ser exoesqueleto ou endoesqueleto. Quando o molusco tem um exoesqueleto, normalmente esse carbonato de cálcio está associado a uma substância orgânica, a uma proteína chamada conchiolina. Então, o que é a conchiolina? É a proteína que se associa ao carbonato de cálcio para formar a concha dos moluscos. Agora, quando é endoesqueleto, aí essa conchiolina não está presente, é apenas o carbonato de cálcio. Notem que existem alguns moluscos que não têm estruturas esqueléticas. Uma lesma típica, por exemplo, não tem estrutura esquelética. Aí o apoio muscular dela depende de outras coisas. Veja só, esse daí é um caracol. Um caracol, portanto, é um molusco do grupo dos gastrópodes. Gastrópode é o grupo dos caracóis e das lesmas e dos caramujos. Esse animal apresenta um exoesqueleto. Notem que o esqueleto dele é por fora. Agora veja só, aqui nós temos um marisco, na verdade um mexilhão, né? Aqui nós temos um mexilhão. O mexilhão também é um molusco, tá? Só que é de outro grupo. Enquanto esse aqui é um gastrópode, esse aqui é um bivalve. O que é isso? Duas valvas. Valva é uma parte da concha, né? Então bivalves, porque tem duas valvas. A concha é formada por duas partes. É também um exoesqueleto. Esse exoesqueleto é calcário e é também está presente nesse exoesqueleto a conchiolina. E esse bichinho aí, quem é? É uma lula. A lula é um molusco do grupo dos cefalópodes. Só que esses aqui já não têm o exoesqueleto, eles têm o endoesqueleto. Eles têm uma estrutura que parece uma placa de calcário chamada pina, que fica no interior do corpo deles. Oferece apoio muscular. E esse aqui, quem é? É uma lesma. É uma lesma que não tem estruturas esqueléticas. Portanto, no caso da lesma, o esqueleto está ausente. Beleza. Os artrópodes apresentam que tipo de esqueleto? Exoesqueleto. Só que o exoesqueleto dos artrópodes é feito de um material chamado quitina, que nós já discutimos na aula de composição química da célula, correto? A quitina é um carboidrato complexo, né? Um glicídio complexo, é um polissacarídeo. Esse exoesqueleto dos artrópodes normalmente não é feito só de quitina. Existem algumas outras substâncias que estão associadas a essa substância para formar o exoesqueleto. E aí nós podemos citar lipoproteínas, que são proteínas associadas a lipídios, ceras, proteínas propriamente ditas, e os crustáceos, caranguejo, camarão, lagosta, lagostim, apresentam uma impregnação por carbonato de cálcio. Não é um exoesqueleto de carbonato de cálcio, é um exoesqueleto de quitina, mas que apresenta carbonato de cálcio junto com a quitina. No caso, o exoesqueleto quitinoso já tem uma certa rigidez, mas quando você associa o carbonato de cálcio, aí ele forma uma casca bem dura mesmo, né? Você pode perceber que o exoesqueleto de caranguejo, de siri, de lagosta são duros, mas são bem duros por causa da presença do carbonato de cálcio. E os cordados? Como exemplo de cordados, podemos citar os vertebrados. Legal. Eles apresentam todos endoesqueleto. Se forem protocordados, ou seja, os cordados mais primitivos, o endoesqueleto deles é formado por uma estrutura chamada notocorda, também conhecida como corda dorsal. Lembram que eu falei? É um bastãozinho
que lembra uma cartilagem e que está presente na região dorsal desses animais. Os protocordados têm como único esqueleto essa notocorda ao longo de toda a vida deles. Agora, existem cordados de um grupo que recebe o nome de agnatos. Vamos entender a palavra. Gnatos significa mandíbula. A é uma partícula de negação. Então, agnatos são animais que não possuem mandíbula. Mandíbula é esse osso debaixo da boca aqui. Então, são os verdadeiros boca aberta, né? A boca fica aberta o tempo todo porque não tem o osso que vai promover o fechamento da boca. Os agnatos têm como um endoesqueleto uma estrutura que não chega a ser uma coluna vertebral, mas na verdade são vértebras rudimentares, ou seja, estruturas ósseas que lembram vértebras, mas que não são vértebras completas, propriamente ditas. Então, eles não chegam a ser vertebrados de verdade, eles são os vertebrados meio primitivos. E os vertebrados propriamente ditos, que aí tem uma coluna vertebral de verdade. Perceberam que em momento algum eu falei osso aí, né? O osso é apenas uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? A cartilagem. Muito bem. Olha lá que bonitinho o esqueleto. Esse é um alossauro. Esse é um alossauro e esse aqui é uma fêmea juvenil de Homo sapiens. É a minha filha. Esse alossauro está lá no Instituto de Geologia da USP. Ah, não. Então, esse bicho aqui é o quê? É um vertebrado, né? Por que ele é um vertebrado? Tem uma coluna vertebral. Esse aqui é um anfióxo. Tá? Anfióxo é um protocordado. Essa estrutura aqui, ó, mais rosadinha, mais escura, na região dorsal aqui, junto com essa aqui, é musculatura, e essa parte mais azulada, que forma um cordãozão aqui atrás, ó, é a notocorda do animal. Ó, ele também tem brânquias, que nem aquele anelídeo lá, ó. Certo? Mas esse é um protocordado. Uma lampreia é um agnato. É um agnato, ele não tem mandíbula, ele fica com a boca aberta o tempo todo. Tá vendo? Aqui vocês estão vendo dentes, que é o olhinho dela, que são estruturas de respiração. Isso daí chega a ter 1 metro de comprimento. E aí o que tem gente que está impressionada com o bichinho. Coitado, um bichinho tão simpático. Esse bichinho é muito frio. Não, é um bichinho simpático. Ele normalmente em tubarões e outros bichos, outros peixes, ele gruda essa boca na superfície do corpo. Aí ele dá um chupão, como uma ventosa mesmo. Ele dá um chupão e gruda, e aí os dentes ficam ferindo a superfície do corpo para sangrar, e ele se alimenta desse sangue. É uma lampreia. Esse tá feinho porque tá empalhado, tá, gente? Não tá fresquinho, bonitinho. E tem esse outro aqui, que é a feiticeira. A feiticeira, da mesma maneira que a lampreia, é um agnato, não tem mandíbula. Esse bicho não é tão grande, enquanto esse aqui atinge 1 metro de comprimento, esse aqui é menorzinho, apenas alguns centímetros. Ele procura peixes que estão assim, em estágio final da vida deles, peixes doentes, já morrendo, e aí eles entram no peixe, ou pelas brânquias, ou pela cloaca, ou pela abertura anal, depende do tipo de peixe. Eles entram no corpo do peixe e começam a comer o peixe por dentro. É claro que o peixe vai morrer, mas pode acontecer em mares muito infestados por feiticeiras. Pode acontecer do pescador pegar um peixe, aquele peixe bonitão, grandão, lindo e maravilhoso, e na hora que abrir, não ter nada dentro, só ter esses bichos aqui. Isso é pequenininho. Alguns centímetros, no máximo. E esse negócio embaixo São tentáculos. Isso aqui é a cabeça dele. Aí tem o corpo alongado mais para cá. Esse aqui também é um cordado, é um agnato. E os vertebrados, que apresentam uma coluna vertebral. O que a coluna vertebral faz? Sustentação do corpo, proteção à medula espinhal. O que é a medula espinhal? Medula nervosa, tá certo? É a parte do sistema nervoso central.
Cuidado, que quando a gente fala medula espinhal, nós estamos nos referindo ao sistema nervoso. E quando aparecer para vocês medula óssea, isso é outra coisa. Tecido conjuntivo hematopoético, ou seja, formador de células sanguíneas. Tá? Então não vai confundir. Isto é um órgão do sistema nervoso. Isto aqui é outra coisa, não tem nada a ver com o sistema nervoso. É o assunto da nossa próxima aula. Alguém pediu lá na relação, pediu o sistema linfático. Mas na verdade nós vamos fazer as duas coisas. Então na próxima aula nós vamos estudar o sangue e junto com o sangue nós vamos estudar também o sistema linfático. E na próxima aula terá lista de exercícios.